Olá pessoal, hoje nós vamos abordar um tema bem atual, mas francamente um pouco assustador. Nós somos alunos de Direito da Marta Falcão e o tema de hoje é algo que perturba a cabeça de muita gente. Afinal, o que acontece com tudo que a gente deixa online, né? Tendo em vista que hoje a vida praticamente é na internet. Redes sociais, fotos, arquivos. Depois que a gente morre, o que acontece com todo esse material, com todo esse rastro que a gente deixou na internet? Demos uma olhada em várias fontes que exploram isso e os desafios legais são bastante absurdos e a maioria ainda nem tem um ponto de partida para verificar o que se vai ser feito melhor no sentido de preservar todos os nossos rastros e a nossa herança digital. Então, esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre a herança digital. O que acontece post-mortem? Quando você morre, o que vai acontecer? E comigo estão aqui os meus colegas Arthur Galvão, Graciela Mendonça, Paulo Clemente, o nosso ilustríssimo Rodrigo Souza. E vamos dar início aqui a essa rodada de debate sobre o tema herança digital. Arthur, é contigo. Então, Davi, a pergunta que fica para os ouvintes, o que é a herança digital, né? Então aí, eu sou o Arthur e vou estar explicando para vocês sobre o que é a herança digital. Então vamos começar pelo básico? Bora! Herança digital é aquele conjunto de bens e direitos de informação digitais que uma pessoa vai acumular ao longo da vida dela toda, que pode ser ou não repassada após a sua morte. Pode ser os perfis que você tem na rede social, suas conversas, suas fotos armazenadas em nuvens, canais de YouTube, onde pode ser monetizado ou não, contas onde as pessoas podem ter investimentos aí feitos digitalmente. Criptoativos também, criptomoedas, né, que hoje em dia também está bem alta, e sites, blogs, as pessoas perfis online que a pessoa pode ou não monetizar. Isso tudo vai fazer parte do espólio, né? E isso tudo configura como a herança digital. Muito bem. Mas Arthur, toda conta online, ela entra como herança? Ou Boa. só aquelas que têm o valor econômico? Boa pergunta. Não seria perigoso abrir tudo isso sem ter um critério definido? Eu sou a Graciela e vou falar agora sobre trazer a questão do jurídico. A nossa Constituição, ela garante o direito à herança, no artigo 5º, mas ela também protege a intimidade e a vida privada, e por isso se conflita. A questão é como equilibrar isso tudo quando a pessoa falece e deixa esses rastros digitais. A gente tem o conceito do espólio digital, que é esse conjunto de bens digitais deixados, mas o problema é que, sem uma legislação específica, fica a cargo da interpretação do judiciário. O que isso quer dizer? O juiz vai interpretar e entre essas duas leis que já existem na nossa Constituição e a proteção à privacidade da pessoa e à vontade dela enquanto viva decidir alguma coisa. Sim, é verdade, né, Grazi? Tanto que pegando esse ensejo, né, como que fica até a imagem do falecido, né? Questão dos herdeiros, como podem acessar isso aí. Prazer, gente, eu sou o Paulo Clemente. E pegando desse ensejo em si, nós temos duas leis que estão em passos, caminhando, que é desde 2012, que é a 4099 e a 4847, que elas tratam sobre isso, do direito dos herdeiros sobre o acesso ao espólio do falecido, né? Vamos dizer, como tu falou, Arthur, né? Então, o que acontece? Essas leis são desde 2012, o mundo vai evoluindo, né? O mundo vai evoluindo. Então, como ele vai evoluindo, o que acontece? 2012, nós estamos em 2025. Então, aquela lei estava ideal para 2012, entendeu? Não estava ideal para hoje, que é 2025. O mundo correu, então é aquela situação. A justiça ela tem que evoluir. E nesse caso o direito não acompanhou, né? Sim, não evoluiu junto, sim, né? Não evoluiu junto, né? Tipo, ficou engessado. Porque na ideia em si, além da ideia da lei que abrange os herdeiros, tem a LG,
LGPD que protege também o a Lei direito... Geral de Proteção de Dados, né? Que não abrange isso, né? Isso, que não abrange. Então, tipo, essa lei de 2012 tá encaminhando. Sim, beleza, ela tá encaminhando. Mas eu quero dizer que ela ficou engessada pro nosso cotidiano que a gente tem hoje, entendeu? Porque o que vai abranger dessa lei que não protege o direito do falecido? Será que a pessoa que faleceu, eu gostaria de acessar todo o conteúdo que essa pessoa, entendeu? E eu tenho um canal, tenho monetização, tudo. Vai ter acesso, só os herdeiros, isso? Será que não vai respeitar também a minha vontade em si? Isso entendeu? Eu quero que saibam, isso eu não quero que saibam, isso eu quero compartilhar, isso eu não quero compartilhar. E por isso que tá bem que a Grazi falou, que a questão tudo vai depender do quê? Do judiciário, vai depender do juiz em si analisar a causa para saber o que pode ser feito ou não, não é isso? E se o usuário não quiser que tudo seja transmitido? Pois é, né, Davi? É justo obrigar essa herança sem considerar desejos individual da pessoa? Talvez fosse melhor uma regulamentação que priorize a vontade expressa da pessoa. Algumas empresas se anteciparam. O Google criou a Inactive Account Manager. É o gerenciamento de contas inativas, né? Justamente. Praticamente ele está colocando para gerenciar a conta, né? E não se ter o poder em si dela, né? Que permite ao usuário decidir se seus dados serão compartilhados ou apagados após um tempo de inatividade, ou seja, que ele faleceu, né? Então quer dizer que as pessoas podem, em vida, decidir o que ela quer fazer com a conta dela, é isso? Sim. O Facebook permite transformar o perfil em memorial. É só você escolher um contato, um herdeiro, uma pessoa de sua confiança. E a pessoa tem um acesso a ela. Justamente. Então ela tem um acesso a isso, então, né? Ela tem todo esse acesso aí, Rodrigo? Assim, tem. O Facebook permite que mensagens, justamente. Já o Twitter é bem mais complicado e restrito, né? Só permite remoção após solicitação da família, sem passar os dados para ninguém. Então o Twitter é como se fosse engessado. Não pode, morreu, já era. Né? Então não pode, né? Então o Facebook e o Instagram são mais tranquilos nessa questão, não é isso? Sim. Fala aí, Arthur. Ou seja, estamos falando de um tipo, né, de testamento digital. Mas ainda falta uma base legal que reconheça isso como legítimo no Brasil, como o nosso amigo Paulo mencionou, as leis. É aquela situação que a gente estava falando, né, de atualização das regras, porque, tipo assim, o mundo vai evoluindo. Como a gente estava falando, né, o celular hoje, ó, eu tô com esse celular aqui, vamos dizer, ele é o melhor de todos. Mas daqui um mês ou dois já era, né? Aí nesse caso a gente vai entrar aí no quê? Conflitos e caminhos possíveis, né? O que a gente poderia fazer, né? Bom, o grande desafio aí é equilibrar os direitos fundamentais, ao meu ver, né? Os direitos fundamentais. O que vale mais? O direito à herança dos familiares ou o direito à privacidade do falecido? Bom, tem algumas empresas especializadas aí em gerenciar o legado digital, né, dos falecidos. O usuário escolhe o que será transferido e para quem vai ser transferido ou destruído após a sua morte. Mas ainda tem muitas lacunas jurídicas para isso, né? A nossa legislação é muito complicada, né? Aí assim... Mas como que essas empresas vão ajudar essas pessoas a gerenciar esse legado digital se não tem uma lei específica para isso, né? Fica tudo na mão. Fica tudo na mão do juiz, né? Praticamente. Ele vai ter que balancear com as leis que já tem. Isso, porque ele vai ter que pegar, vamos dizer, a ideia em si da pessoa que está sendo julgada, né? Analisar e jogar no contexto atualizado para saber como que vai ser dividido isso, como que vai ter o acesso, como vai ser o espólio disso aí, como vai ser a divisão, até para acessar, vamos dizer, se tem uma parte de monetização desse recurso, né? Para quem vai ter esse acesso, quais herdeiros vai ter isso aí, né? Então, uma questão de análise bem fundamental jurídica, né? Nesse ponto, né? É bem forte isso aí. Vamos pensar aqui entre nós, para a gente ver se a gente chega num consenso, né? Por exemplo, o que você faria, Davi, com as suas redes sociais? Com as minhas redes sociais, eu só deixaria o que tem valor econômico. O que não tivesse, por mim,
Podia escolher, né? Exclui tudo de uma As vez por pessoais todas, As excluiria. pessoais exclui. E quem tem lembranças ia ficar só na memória. Só na memória. Só na memória do que eu fui. Quem lembrou. E Lembrou. você, Graciela, faria o quê? Olha, eu acho que eu iria deixar meio que um testamento Bem sábio, né? digital. Sim, Porque ali eu colocaria detalhes, Sim, legal essa ideia. detalhando Legal o que essa eu ideia. queria, explicando o que poderia ser acessado, o que deveria ser excluído, para quem poderia dar esse poder de administrar ou continuar monetizando aquela rede social. Tá legal essa ideia. Essa ideia é maravilhosa, porque a gente já deixando uma ideia do que pode ser usado, né? A gente pode seguir de regra até as pessoas que vão acessar aquilo. Posso saber, olha, a parte de monetização pode ficar com as pessoas herdeiras, o que não for, a gente pode transformar no memorial. Essa seria a minha ideia. Fazer um testamento digital, tá? Ó, o que parte for de monetização, fica com a minha família, tranquilo. Mas o meu perfil em si, beleza, faz tipo um memorial, ó. Minha ideia, tudo, foi esse divide e pronto, que continua, entendeu? E tu, Arthur? O meu exemplo vai evitar demais a discussão, porque eu sou uma pessoa que não me expõe muito Não vai na limitar internet. nada. O que tu faria? Bem, eu sou a favor, né, da destruição, a não ser que seja algo de valor comprovado. A meu exemplo, como não utilizo as redes sociais, Teve um caso de forma engraçado. remunerada, ia apagar tudo. Você falando que ia apagar tudo. Um dia desse, um cara lá postando foto lá, um amigo meu que eu tinha conhecido em 2013 numa academia, lá na academia da Uninorte. Aí, porra, não tinha morrido? E essa porra dessa foto aqui agora, entendeu? É complicado, né? Cara, eu já acho que cada um deveria escolher em vida, né? O que fazer. Não, exatamente. Naquela situação que eu falei, aquela que a gente estava falando do testamento digital, né? Que já tivesse, tipo, nas plataformas em si, tivesse um modo pra gente... Porque a gente nunca sabe quando a gente vai partir para o outro lado, né? Ter como fazer... Que nem a gente faz no testamento numa vida pessoal, Sim, pessoa física. eu acho que é o mais correto, Faz, né? a gente coloca no meio digital, coloca no Facebook, coloca, tal, aplicativo tal... Quando eu fazer meu cadastro, olha, eu preciso, se caso for deixado meio, te deixar o memorial, se for, deixa ou não deixa, ou exclui. É respeitar a minha vontade, né? Muito respeitar legal. a minha vontade, que isso seria o importante, respeitar a vontade do falecido. Muito Entendeu? bom. E a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã é assim, ó, né? Amanhã pode nem chegar, né? É verdade. A Verdade é implicação essa. de deixar como herança é que ninguém sabe como vai morrer, né? Sim, já tá dizendo o nome herança. Herança digital. Herança. Olha só, teve uma situação, minha irmã foi fazer uma cirurgia e ela não tem testamento até hoje, né? Mas ela foi no cartório e fez um testamento que tem valor caso acontecesse alguma coisa com ela. Então, seria alguma coisa desse tipo. Eu quero fazer uma precaução, não sei se vai acontecer, mas aquilo lá teria valor jurídico quando fosse apresentado para o juiz? Ele iria levar em consideração aquele testamento digital que eu fui no cartório e registrei? Poderia até ser que ajudasse, Sim. né? Na decisão dele. E a gente tem uma cultura, a cultura brasileira, a cultura do brasileiro, ele é muito imediatista, ele não pensa no futuro. É que nem seguro. Seguro de vida, seguro de carro, seguro de tudo. O brasileiro ele não pensa no futuro. Como teve a Covid na época, o brasileiro não pensava que ia morrer. Ele foi correr atrás de seguro quando o negócio que viu, o negócio estava preto na frente dele, ele foi correr atrás de seguro de vida. Plano de saúde, foi o que mais bombou na época da pandemia, foi plano de saúde. Na verdade, o Os caras seguro a ricos gente ali. paga para não usar, né? Isso, A verdade é essa. isso. Aí o brasileiro corre atrás de não vou pagar agora que eu já quero usar amanhã. E não pode, né? Mas é isso, né? Considerações finais, pessoal. E aí, Rodrigo, encerra o nosso debate aí, Rodrigo. Gente, esse foi o nosso debate sobre herança digital. Esperamos que tenha sido útil e que você pense um pouco mais sobre seu próprio legado digital. Muito obrigado a todos por acompanhar a gente até aqui e até a próxima. Esperamos que tenha sido útil e esclarecedor para vocês. Até mais! Um abraço!